Bom, prosseguindo, agora nós vamos falar especificamente sobre o título executivo judicial, que, como eu já falei para vocês, é aquele que é constituído a partir de um processo anterior, no qual há uma decisão judicial que institui uma obrigação que não é cumprida voluntariamente pelo seu devedor. Como eu já dei uma adiantada para vocês também, no Código de Processo Civil, a execução do título executivo judicial é chamada de cumprimento de sentença. Só que nem por isso ela sempre vai ter como objeto uma sentença. Como a gente vai ver especificamente, existem outros casos em que o título executivo judicial é constituído para prosseguimento da execução. No artigo 515 do Código de Processo Civil estão elencadas todas essas hipóteses, mas eu vou trazer para vocês aquelas que são mais diferentes, assim, que a gente às vezes fica na dúvida de ser ou não um título executivo, mas que o Código de Processo Civil vai trazer especificadamente nesse rol do artigo 515. A primeira delas, que é a mais comum, vai ser sim essa sentença, essa decisão de um processo de conhecimento civil, que ela vai reconhecer a exigibilidade de uma obrigação, seja de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Então, vamos supor, um processo de conhecimento que tenha por objeto uma discussão a respeito da existência ou não de uma dívida, uma ação de cobrança. Porque, como eu disse para vocês, no processo de conhecimento, a gente tem uma discussão para saber se aquele título existe ou não, se aquela obrigação existe ou não, quanto na execução ela já está constituída. Numa ação de cobrança, que é um processo de conhecimento, aquele credor vai levar todos os elementos que ele acha necessário para provar que o devedor tem uma obrigação de pagar determinada quantia para ele em relação a uma prestação de serviços ou a compra de uma mercadoria, por exemplo. Se o juiz entender pela procedência da ação de cobrança, por exemplo, ok, você me trouxe os elementos que eu achei necessários, realmente ele deve para você, essa sentença transitou em julgado e constitui uma obrigação de pagar em face desse devedor. Então, esse é um exemplo claro, um exemplo clássico do que constitui uma obrigação, um título executivo judicial, que vem justamente dessa decisão proferida num processo de conhecimento civil. Em segundo lugar, também constitui título executivo judicial as decisões homologatórias de acordo, seja acordo judicial, seja acordo extrajudicial. Então, por exemplo, quando a gente vai lá naquela audiência de conciliação inicial do processo e dá tudo certo, a gente consegue fazer um acordo lá, faz a minuta, coloca na ata. Esse acordo, essa minuta, ela é encaminhada, normalmente, assim, na prática, a homologação é feita na hora, mas em alguns casos ela é encaminhada para o juiz, e esse juiz homologa aquele acordo que foi feito judicialmente. Ou então, ao longo de um processo, por exemplo, ao longo desse processo de cobrança que eu dei como exemplo para vocês, o devedor procura o credor e fala, olha, realmente eu te devo, vamos fazer um acordo, eu te pago metade em algumas parcelas? O credor fala, ok. Eles constituem esse título, fazem um acordo e levam para o juiz no próprio processo da ação de cobrança para falar, ó, juiz, não precisa prosseguir com esse processo agora não, porque a gente fez um acordo. E o juiz homologa esse acordo. Então, nos dois casos, tanto nos acordos judiciais quanto extrajudiciais, essa sentença que homologa o acordo vai ser um título executivo. Então, supondo que nesse caso do devedor, ele pague 2 ou 3 parcelas e pare de me pagar, eu já posso entrar direto com uma execução. Eu não preciso mais discutir se existe dívida ou não, porque a homologação daquele acordo já constitui um título executivo judicial em meu favor. Outro título executivo judicial é a sentença penal condenatória transitada em julgado. Porque acredito que todos saibam, em alguns casos a sentença penal também pode atribuir obrigação civil àquele que está sendo condenado. E quando houver trânsito em julgado dessa condenação, ela vai poder ser objeto de execução judicial. Por fim, a sentença arbitral, que também o Código de Processo Civil vem contemplando aí todos os meios extrajudiciais de solução de conflitos, né, a escolha pelos meios não judiciais. Então, a sentença arbitral também constitui um título executivo judicial, sem precisar de homologação. Isso que é o mais interessante. Já a sentença estrangeira, ela exige homologação do Superior Tribunal de Justiça por um procedimento que existe lá, que é tratado no Código Civil. Quando ela for homologada pelo Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil, ela também constitui um título executivo judicial.
o que faz todo sentido para que a pessoa que tem uma ação no exterior não tenha que entrar com outra ação de conhecimento, correndo o risco de ter alguma decisão divergente, alguma coisa desse tipo. Então, quando a decisão estrangeira for homologada, ela também constitui título executivo judicial. O cumprimento de sentença ele pode ser tanto provisório quanto definitivo. Provisório vai ser quando eu tenho uma decisão que constitui aquela obrigação, mas ainda existe um recurso que não foi julgado e que não atribuiu efeito suspensivo para aquela decisão. Então, por exemplo, na ação de cobrança em que eu consegui constituir uma dívida em desfavor do meu devedor, eu sou o credor. Só que o meu devedor apelou dessa sentença. Na apelação que não foi constituída o efeito suspensivo, eu já posso iniciar o cumprimento de sentença enquanto o recurso ainda não foi julgado. Se posteriormente esse recurso for desfavorável a mim, aí tem uma série de obrigações que as partes têm que repor os prejuízos e voltar à situação anterior. Mas existe sim a possibilidade da execução provisória, do cumprimento provisório de sentença antes do trânsito em julgado. Quando houver trânsito em julgado, a gente trata do cumprimento definitivo de sentença, que é quando já não tem mais nenhum recurso, aquela decisão já está pronta, o título já está absolutamente constituído e você ingressa com a execução definitiva. Por fim, como eu já falei para vocês, mas é importante ressaltar, o título judicial, a execução dele é feita dentro do próprio processo de conhecimento, em razão da instituição do processo sincrético pelo Código de Processo Civil. Então, não há uma nova citação, você não começa um novo processo. Ele tem as características autônomas dele, como a gente vai ver, mas ele é parte do processo de conhecimento, ele tramita nos mesmos autos e há uma nova intimação do devedor para cumprimento da obrigação. Já falei um pouco assim mais aprofundadamente sobre o título executivo judicial e agora nós vamos tratar sobre o título executivo extrajudicial.